Seguiremos ainda neste assunto, a atualização da situação no litoral norte de São Paulo. Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil, está conosco. Tenente, obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos que nos acompanham e nos ouvem. Prazer falar com vocês. Qual a situação de momento, Tenente, em relação aos trabalhos que foram retomados de buscas, não é, junto com o Corpo de Bombeiros, depois da chuva de ontem, inclusive, e com essa previsão de mais chuva hoje, tanto que ontem as buscas tiveram de ser interrompidas porque o solo está muito instável. Há riscos de novos deslizamentos? Como é que a Defesa Civil vem trabalhando? Nós continuamos trabalhando nas buscas. No período da noite, nós não paramos. Os voluntários da Defesa Civil continuaram lá na Barra do Saí trabalhando. É claro que essas buscas elas diminuem um pouco a intensidade, até pela questão da luminosidade, mas nós não podemos dizer que elas foram completamente paradas. Ao longo do dia de ontem, no período da tarde, nós tivemos chuva novamente ali na cidade. Isso dificulta o trabalho, né, de buscas, até porque o solo já está bastante encharcado. E esse solo encharcado ele pode proporcionar novos deslizamentos de terra, até mesmo ali no ponto de buscas na Barra do Saí. Então, quando começa a chover, a gente diminui, né, o Corpo de Bombeiros, coordenando ali o trabalho dos voluntários. O Exército também está presente ali, auxiliando, ajudando também nesse trabalho de retirada de todos esses escombros e toda essa terra que se acumulou ali no bairro, para se chegar nessas pessoas que estão desaparecidas. O trabalho ele não para completamente, ele diminui a intensidade no período de chuva intensa, mas assim que a chuva passa, a gente retoma os trabalhos. Hoje, os trabalhos continuam com toda a intensidade, as buscas também, na verdade o trabalho continua nos pontos de interdição na rodovia. Vocês estavam comentando agora sobre a dificuldade de locomoção dos turistas para retornarem para São Paulo. Os trabalhos continuam também nas rodovias, a empresa concessionária trabalhando com maquinário pesado. Existe um ponto de interdição ali em Juqueí, que é o ponto com maior extensão, né? Nós temos quase 300 metros, mais ou menos, de pista interditada, por um grande volume de terra que se acumulou. Nós temos informação de que vão se iniciar também trabalhos naquele ponto para começar a remoção daquela terra, nesse ponto que é o ponto hoje de maior interdição que temos na região. Tenente, obviamente não está chovendo agora, mas vai chover ainda hoje, diz a meteorologia. O quão seguro é circular nesse momento pela Rio Santos, para quem precisa voltar para casa? A gente não sabe exatamente a que horas começa a chover, quais são as áreas mais afetadas e mais delicadas. É seguro nesse instante passar pela Rio Santos? Nesse momento nós estamos com um contingente de mais de 500 pessoas trabalhando ali, entre Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, voluntários, integrantes das Forças Armadas, as próprias empresas que estão trabalhando nessa limpeza, nessa desobstrução da via, a Defesa Civil Municipal. Então, há um grande corpo de trabalhadores relacionados a essa ação que estão monitorando também as encostas, que estão ali observando a condição das encostas. Nós estamos com técnicos do IPT e do IPA lá embaixo, monitorando as áreas também e emitindo informações o tempo inteiro para o gabinete de crise, justamente sobre isso também, sobre movimentação de solo, movimentação de terra em pontos não só da Rio Santos, como na cidade. Então, é claro que o próprio governador citou isso ao longo do dia de ontem. Se nós observarmos que torna-se inseguro a circulação, imediatamente é feita uma emissão de um comunicado para que a população não transite, para que a população não siga pela Rio Santos. Outro ponto importante, a circulação acontece em formato de comboio, de forma lenta, por isso que as pessoas têm relatado até uma demora para conseguirem acessar a Tamoios ou o sistema Anchieta Imigrantes, mas isso tudo se dá pelos pontos de bloqueio parcial, né, que dificultam a fluidez, mas também por uma estratégia para se manter a segurança na circulação naqueles pontos. Tenente, Ivan Brandão falando aqui. Hoje o governador Tarcísio falou que há, nesse momento, uma situação muito delicada em relação às pessoas que não querem deixar suas casas, né? Muitas deixaram e aí parece que houve alguns casos de saques, e aí elas voltaram para evitar que essas casas sejam saqueadas. Inclusive o governador mandou agentes do GAT, agora não sei qual, mas enfim, de um pelotão de choque, né, da PM, para reforçar a segurança em São Sebastião, mas que, em último caso, há um pedido já na justiça para fazer com que as pessoas sejam obrigadas a sair de casa. Mas ele mesmo fala isso, é muito complicado você obrigar alguém a sair da sua própria casa. Nesse sentido, eu te pergunto como tem sido o trabalho da Defesa Civil nesse trabalho de convencimento, né? Como é que é feita essa abordagem e o que se leva em conta também
para você abordar a família enfim, convencer uma pessoa que ela não está segura dentro da própria casa? Imagino que seja um trabalho muito delicado também de vocês. O Ivan, imagina quão duro é você chegar numa pessoa numa situação dessa, uma pessoa que já está fragilizada, que está convivendo com risco ali diariamente, e dizer para ela que ela tem que sair. Acho que todos nós conseguimos imaginar o quão duro é isso, o quão é difícil, mas nós temos que fazer. A realidade é dura, mas ela precisa ser encarada. Nós precisamos encarar isso de frente. É necessário, isso está previsto em legislação, inclusive. A Defesa Civil Municipal, ela tem essa determinação, inclusive, por legislação, que é a Política Nacional de Defesa Civil, que é esse trabalho de convencimento das pessoas para que elas deixem a moradia que está construída em área de risco. Então, as pessoas, elas ocuparam essa área de risco, mas agora, diante de um cenário como esse, é necessário que elas deixem, nem que seja momentaneamente, a sua residência, para que elas possam ir para um local de segurança. Nós não queremos ter mais relatos de mortes. Nós não queremos. Nós queremos que, ainda que nós tenhamos mais chuvas, nós consigamos fazer o trabalho, terminar esse trabalho de resgate e salvamento e encerrarmos sem mortes. Mas nós sabemos que a situação ali é delicada, é arriscada. Existem moradias que realmente estão sob condição de alto risco. Por isso que nós estamos partindo para um pedido até coercitivo de retirada dessas pessoas. Nós recebemos inúmeros relatos do trabalho que a Defesa Civil Municipal está fazendo ali com seus agentes, a assistência social. Falando assim parece muito duro, né? Quem nos assiste, quem nos ouve, pensa que chega ali uma pessoa e obriga a pessoa a sair da casa dela. E não, nós fazemos todo um trabalho de acolhimento. A assistência social do município está lá. Nós estamos com a primeira-dama do Fundo Social do Estado lá embaixo, também acompanhando de perto esses trabalhos. Nós temos psicólogos da rede de atendimento municipal, a Secretaria de Saúde também está lá com a equipe dela de atendimento médico. Então, há toda uma estrutura de acolhimento na chegada, na abordagem a essas pessoas. Por isso que a gente pede aqui, aproveita a audiência, para pedir para quem está nos assistindo, você que mora em São Sebastião, você que é da região, você que tem um familiar naquela condição, por favor, por mais duro que seja, obedeça à determinação da Defesa Civil, deixe o imóvel momentaneamente. Existe toda uma estrutura de abrigamento para essas pessoas. Nós já mandamos mais de 37 toneladas de ajuda humanitária para lá. Ouvimos agora há pouco, né, a ouvinte dizendo que está faltando água. Nós já restabelecemos, a Sabesp já restabeleceu a água ali na cidade. Todos os pontos da cidade já estão com água restabelecida. É claro que a retomada da água na torneira ela acontece de forma gradual, por isso que a Sabesp continua lá na cidade. Foram mais de 100 homens envolvidos nesse trabalho, só para restabelecimento de água na cidade, para que as pessoas possam voltar a ter uma condição mínima e básica dentro das suas moradias, até mesmo para limpar as casas, né, que foram afetadas pela lama, pela água. Então faço aqui esse pedido para que as pessoas deixem as casas, vão para esses pontos seguros de abrigamento, serão acolhidos pela Defesa Civil estadual, municipal, por todos esses órgãos, por todo o sistema de defesa civil. Quando tudo isso passar, elas poderão retornar para suas casas ou, se não puderem retornar para aquela casa, serão acolhidas por um auxílio aluguel ou até mesmo por uma nova moradia que será fornecida para ela. Tenente, para a gente começar a encerrar aqui, enfim, obviamente foi uma chuva fora do comum, né? A gente está falando da maior chuva registrada na história do país. Mas de qualquer maneira, muito dessa chuva e dessas consequências está ligada à maior ocupação dessa região, enfim. Queria saber do ponto de vista da Defesa Civil, já pensando um pouco para frente, né, o que pode ser feito para mitigar em casos como esse, que casos como esse ocorram de novo, né? Porque eu estava conversando aqui fora do ar com o Megali e com a Sheila sobre as sirenes. As sirenes ajudam, mas é uma questão que seria uma responsabilidade da prefeitura, mas só a sirene ajuda, não é necessário ter um plano. A partir da sirene, o que se faz? Quer dizer, a Defesa Civil também trabalha com esse gerenciamento de risco para poder auxiliar as prefeituras e a própria Defesa Civil do município, né? Para que no futuro, por mais que a cidade sofra com as chuvas, ela não sofra com essas consequências ou com as consequências que a gente está vendo agora. Ivan, é muito importante esse tópico que você citou, porque ele vai no cerne do trabalho da Defesa Civil, que é o trabalho preventivo. A sua pergunta me permite explorar aqui, eu sei que o tempo é curto, eu vou ser breve, mas me permite apresentar a quem nos assiste, quem nos ouve, o trabalho que nós fazemos. Eu estou aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado. Nós estamos com 2 gabinetes de crise, um lá embaixo, em São Sebastião, onde o nosso governador está despachando, inclusive o seu gabinete foi deslocado para lá, e o outro gabinete de crise aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências, que é exatamente de onde nós monitoramos toda a condição climática. Na quinta-feira nós emitimos um alerta para todo o estado de São Paulo. A imprensa foi uma grande propulsora desse alerta, porque nós conseguimos chegar no cidadão. Nós alertamos que teríamos uma chuva torrencial na região do litoral norte.
Nosso alerta apontava 250 milímetros de chuva média no litoral. Isso já era muito alto, porque a média de chuva esperada para o mês de fevereiro são 300 milímetros. Então nós já estávamos dizendo, olha, em 2 dias pode ser que chova 250 milímetros. Então nós orientamos a população, nós temos o site SP Alerta, onde tem uma série de orientações para a população. Em todas as entrevistas nós falamos isso, essas orientações, os vídeos que gravamos, que disseminamos pelos canais de comunicação também falam disso. E de forma prática, iniciamos um projeto piloto em Franco da Rocha, onde tivemos aquela triste ocorrência em 2022, onde resultou 18 mortos. Nós temos um trabalho ali, em Barueri também um trabalho, com a instalação de aparelhos chamados de inclinômetros. Eles são instalados no terreno e eles conseguem apontar uma movimentação de solo, por graus, né, de movimentação de solo. Pela inclinação dos graus, ele vai emitindo níveis de alerta, né, um alerta baixo, médio ou um alerta alto ou altíssimo. Isso é enviado para a Defesa Civil e nós conseguimos ir a campo, vistoriar e observar se de fato esse terreno está cedendo. Isso tudo são ações que nós estamos realizando. Claro, o objetivo é expandir isso para todos os pontos do estado, para que nós consigamos, como você disse, não termos mais registros de ocorrências como essa. Mas o trabalho continua de orientação e alerta para a população, inclusive agora, para quem está lá em São Sebastião, para quem está nos assistindo, e não só em São Sebastião, mas nós tivemos uma ocorrência em Mauá nessa última noite, temos monitorado todo o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira, também nos dá atenção ali a região de Campos do Jordão, para que as pessoas que moram em áreas de risco, elas têm que lidar com essa situação e elas precisam entender. Quem mora em outros países lida com furacão, lida com terremoto, e eles entendem e aprendem a lidar com esses fenômenos sempre que há um alerta emitido. Existem sinais, postes e árvores se inclinando, rachaduras nas paredes, estalos nas paredes, você começa a ouvir barulhos de estalos muito altos, portas se emperrando, tudo isso é sinal claro de que o solo está movimentando. Ouviu qualquer uma coisa, ouviu qualquer um sinal desse, abandone o local, não fique, não espere, o solo está se movimentando. Saia, vá para um local seguro, ligue para o 199, a equipe da Defesa Civil vai chegar, o Corpo de Bombeiros vai chegar, vai intervir naquele local e essa família vai ser levada para um abrigo, como nós estamos vendo agora, abrigos montados para acolher essas famílias até que a condição fique de segurança e ela possa retornar. Tenente Maxwell Souza, porta-voz da Defesa Civil, obrigada pela entrevista, Tenente. Até uma próxima, bom trabalho. Nós que agradecemos, um grande abraço, um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.